Boa noite, gente. Boa noite. Vamos chegando aí. 7 horas em ponto aqui pelo horário de Brasília, de Brasólia, que nem fala o Emílio Surita. Fala, doutor. Fala, doutor Wellington. Beleza? Vamos aqui. Uma palestra. Quer me entrevistar, Wellington? Um dia a gente marca aí, pô. Valeu, Marquinhos. Um abraço aí, boa noite aí, que terminaram de programa, fazer o programa Balanço Geral lá pela Rádio 107,5, antiga Rádio Cultura de Araraquara. Fala, Van Palestra, beleza? Tá de zóia aqui em mim, rapaz? Zarpo. Aos fanáticos pela web rádio oficial. Opa, boa noite, galera. Daqui a pouco a gente começa mais uma entrevista. Marcelo Siqueira, Rádio Morada. Aquele Gomes tá aqui com a gente. Tô ficando cego, hein, gente? Nossa senhora. Ficando velho. Mas eu uso óculos. Tá até aqui o óculos, ó. Vou até mostrar, ó. O zóio tá aqui, ó. Não uso porque eu não quero. Fala, Edson. Manda o seu contato, por favor. Bora gravar semana que vem? Bora! Depois da entrevista, você me chama aqui no privado, no direct. Aí eu te passo os contatos. Fala, Vitão, beleza? A galera já tá ficando acostumada aqui já, hein? A galera já tá ficando acostumada aqui com a nossa live, né? Sempre às 7 da noite. A galera vem em peso. Entrar em contato com o nosso convidado, o rei do TikTok, né? O rei do TikTok. Vamos lá, vamos fazer a conexão. Vamos nessa. Só faltava não conectar hoje de novo, pelo amor de Deus, né? Só faltava não conectar hoje de novo, o que aconteceu com a Cacau. Vamos ver. Anselmo, você sabe como é acontecendo com aqui, hein? Vamos lá, Deixa eu ver se eu chamo o Anselmo aqui de novo. Vamos ver. Vamos ver, só fartar, hein? Até que enfim, uma página sobre a menor invenção ao rádio. Quem falou isso? Ah, valeu, abraço, obrigado, companheiro. Obrigado aí pelo carinho da audiência aí. Agora sim! Agora sim! Agora sim! Você tá bem, Adrianinho? Beleza! Tudo jóia, meu irmão? Tudo jóia. Obrigado por ter aceitado o convite, hein, mano? Imagina, cara. Prazer imenso estar aqui batendo papo contigo aqui, cara. Bom, todo mundo que é apaixonado por rádio. Você é locutor, comunicador, professor, rei do TikTok, quem mais você é? Só não pode me chamar de cabeçudo, hein? Se me chamar de cabeçudo, aí o bicho vai pegar. Vai falar TikTok, professor, aí cabeçudo também. Não, aí não pode aí não. E aí, cara, como é que tá as coisas aí em São Paulo? Ah, bem, graças a Deus, estamos ainda nessa pandemia aí, nessa loucura. O rádio, em algumas emissoras, sofreram algumas mudanças, né? Em São Paulo, por exemplo, a Rádio Disney está fazendo toda de casa. Ela é uma rádio que está sendo produzida inteiramente de casa. Na Band não, na Band a gente continua ao vivo. Só o Ronco tá em casa? Só o Ronco tá em casa. A Patrícia Liberato também estava na quarentena, porque ela também é grupo de risco, mas ela voltou neste final de semana. Então ela vai, aos poucos voltando, então ela vai voltando primeiro aos finais de semana, enfim, para depois, quem sabe, se Deus quiser passar logo isso aí, a gente conseguir retomar a rotina normal. Mas os horários continuam os mesmos, assim, nada foi alterado. Então, a gente continua lá na labuta e fazendo a festa e a alegria do rádio, que é o que a gente mais gosta de fazer, né, Adriano? Isso aí. Eu sempre brinco, assim, que a gente não trabalha, a gente se diverte, né, cara? A gente brinca muito. E eu faço um programa 5 horas no ar em que eu mais falo bobagem do que falo sério. Tem momento sério? Tem. Até falo sério em alguns momentos. Mas a maioria das vezes é só lunático, maluco que participa e brinca com a gente lá. Eu sempre Quem fala mais besteira lá Quem fala mais besteira de madrugada, você ou teu concorrente? Ah, não, é pau a pau, viu? Ali a briga é boa.
A briga é É, boa, viu? A briga ali é boa. Aliás, quero mandar um grande beijo aqui pro Fabinho, Fabinho Medeiros, meu amigo, parceiro muito, um cara muito do bem, um cara muito legal, e que agora é meu concorrente, né, irmão? Agora, meu irmão, agora não tem essa de amizade, não. Agora nós é vamos pau a pra pau. cima. É pau a pau, aqui, ó, é no cacete. Grande abraço pro Fabinho Medeiros, faz tempo que a gente não se fala, né? Mas, enfim. Vamos lá, Anselmo, como é que começou o seu início no rádio? Cara, eu comecei no rádio sem querer, assim. Na verdade, tem muita gente que tem aquela história de que, ai, meu sonho era ser radialista desde novo e tal. Eu não, eu nunca pensei em trabalhar com isso. Na verdade, eu sempre tive aquela vontade maluca de criança que é ser. Tem umas profissões meio loucas que a gente quer, né? Por exemplo, astronauta, enfim. Uns amigos meus diziam até que eu ia me dar muito bem com astronauta por conta da minha cabeça. Discordo, acho que isso é uma baita de uma bobagem, né? Também acho. Mas, Também enfim. acho. A minha primeira vontade como profissão, assim, foi ser motorista. Olha que loucura, né? Motorista de metrô, cara. Eu queria ser piloto de trem. Piloto de trem. Eu queria, cara, deixa eu tirar isso aqui, isso. Eu queria ser piloto de trem, cara, que eu achava que era muito legal entrar no túnel, enfim. Enfim, uma viagem Picar. louca. Exatamente. E aí, pra frente, eu resolvi fazer. Meu pai, jurista, enfim, falou: não, tem que fazer uns cursos sérios e tal. E aí eu resolvi fazer medicina. Então vou ser médico, vou me tornar médico. Fiz um curso técnico ainda no colégio de patologia clínica. Cheguei a trabalhar por 8 meses no hospital, tirando sangue, enfim, fazendo coisas de laboratório. Até que durante eu fiz o processo seletivo para fazer. Eu fiz o vestibular para medicina, não consegui entrar. E aí, nesse meio tempo, eu conheci um cara chamado Banana, o grande Hamilton, que trabalhava na Jovem Pan, agora tem uma rede de rádios própria, né? E aí, eu ouvindo o Banana, eu falei, cara, que legal isso, cara. Deve ser muito legal trabalhar com isso. Que ele tinha. O Banana, naquela época, ele fazia umas coisas bem. A sonoplasta raiz, né? Que é aquela coisa de ficar com buzininha e aqueles gritos, e uau, 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 uau. E, puta, eu achava aquilo muito legal. Eu falei, nossa, eu precisava fazer um negócio mais ou menos assim, cara. E aí eu fui conhecer o Banana na Jovem Pan. Adorei conhecer, porque eu vi A primeira passagem. a primeira passagem, isso mesmo. É. E eu vi que aquilo era um baita teatro, né? Porque o Banana é um puta cara tranquilo, é um cara que fala calmo, fala baixo e tal. E no ar ele é um cara alucinado. Eu falei, meu, eu quero trabalhar com isso. Como é que eu faço para trabalhar com isso? Ele falou, tem alguns cursos que você pode fazer. E aí ele me indicou o Senac. E aí eu fui atrás, cheguei a ver a Rádio Oficina, mas na Rádio Oficina na época não tinha o curso para aquele período, ia demorar para começar, enfim. E aí no Senac o curso era numa unidade que nem tem mais, não tem o curso de rádio, a unidade ainda existe, que é em Guarulhos, que foi a unidade que o William Bonner se formou locutor. Foi na Ó, mesma unidade. O William Bonner se formou lá, alguns outros locutores das antigas se formaram lá também. Isso em 1999, cara. E aí eu fui atrás, fui me inteirar, estudei. Era um cara que como todo locutor, tem que ser curioso pelo rádio. Então, ouvi. Você é um cara que faz isso muito, eu sei, porque você fala. Eu assisti algumas lives suas. E vejo pelos posts que você tem que você é um cara que gosta de rádio. Então, é o muito. cara que investiga, que sabe quem tá onde, o que tá fazendo o quê, qual programa tá no ar, qual programa que é legal, qual programa que dá certo, qual o programa, na sua opinião, não é tão bom. Enfim, é isso. E eu acho que é isso que os caras têm que fazer, entende? E isso vale até, não sei nem se tem cara que estuda rádio aqui na live, mas o que vale para quem está começando, quem pretende fazer, pô, cara, eu pretendo muito ser um comunicador, eu gosto do seu trabalho, eu gosto do trabalho de alguém, enfim. O que eu posso fazer? Estudar muito, ler bastante, se inteirar muito daquilo que acontece no mundo, mas principalmente ser um ouvinte de rádio. Se você for um ouvinte de rádio, um cara que gosta, que sabe e que critica às vezes também, Adriano, tá certo, tem que criticar, tá certo, qual o problema? Eu não gosto, eu posso achar ruim, eu posso achar bom. Mas isso como é que fala?
com causa, porque você sabe o que você está falando. Você é um cara que conhece rádio, é um cara que vai atrás de rádio. Então, a dica para quem estuda ou para quem pretende estudar isso aí é exatamente se inteirar muito daquilo que está acontecendo no ar. E aí, depois do Banana, depois do Senac, eu precisava começar no rádio, e aí eu fui para o interior. E aí eu trabalhei algum tempo no interior, comecei em São José dos Campos. A Metropolitana de São José dos Campos, uma rádio AM, a única rádio AM que eu fiz na vida foi a Metropolitana de São José dos Campos. Uma baita escola. Que é uma escola também, né? Uma baita escola, aprendi muito lá. Naquela época usava cartucheira ainda, cara. Enfim, e aprendi muito com habilidade de comunicação, enfim. E aí depois eu fui um pouquinho mais profundo, que eu fui para Onda Livre em São Pedro, que é pertinho de Piracicaba. Maravilhosa, aí foi um aprendizado mesmo. Ali eu aprendi, porque ali eu conheci muito artista, ali fazia eventos externos, tinha lá rodeio da cidade, tinha as festas da rádio que eram sempre enormes, enfim. Então lá foi um aprendizado. Depois um pouquinho mais para dentro ainda, eu fui para pertinho de você. Você está em Araraquara, é isso? Araraquara. Eu fui pertinho de você, que eu fui em São José do Rio Preto, um pouquinho mais distante. Aí, e aí fiquei um pouquinho lá, trabalhei numa rádio local e depois fiz a Jovem Pan Rede. E aí foi que eu voltei para São Paulo. E aí daqui eu voltei para São Paulo, trabalhei um tempinho só na Jovem Pan aqui, fiz American Sat. E aí tô há 8 anos já na Band FM, onde eu aprendo todo dia também. É uma rádio que está há 5 anos em primeiro lugar de audiência no Ibope. Tem uma direção artística que eu nunca vi em nenhuma outra rádio. A liberdade artística que a gente tem dentro da emissora é uma coisa que eu nunca tinha visto em nenhuma outra emissora. E esse tá também um dos segredos para a rádio ser primeiro lugar, além de ter uma equipe maravilhosa. A equipe da Band FM é muito boa, assim, dentro do rádio é uma das melhores equipes hoje do rádio brasileiro, sem dúvida nenhuma. Então é isso, aí acabei entrando para esse rádio, aí casei com a radialista, primeiro fui professor dela, né? Depois eu casei com a radialista, casei com a radialista, tá lá, tá gravando lá. E aí foi isso, e aí, cara, uma vez dentro, você não sai mais, né? Esse bichinho do rádio, quando te pica, você não consegue sair mais, aí já era, você fica pra sempre nisso aí, cara. Tem até o Vitor Jimenez, já vou fazer a pergunta da galera aqui. Eu vi até uma pergunta aqui aliás, o Marcelo Siqueira, que não é o Marcelo Siqueira seu aí, é o que trabalha junto comigo na Rádio Morada. O Vitor está perguntando aqui, qual é a diferença entre a locução do interior e a locução da capital? Cara, assim, hoje eu vejo pouca diferença, assim, né? Talvez naquela época, na década de 90, comecinho da década de 2000, o linguajar, né, a questão da linguagem era diferente, e de São Paulo para o interior. Hoje, cara, eu vejo muito próximo, assim, até porque o locutor hoje, e até a Cacau, né, que fez a live com você ontem, ela falou uma coisa que eu concordo, que hoje a gente tem se especializado muito, o pessoal da locução, na questão da comunicação, habilidade comunicativa, competência comunicativa. Então, não é mais anunciar e desanunciar música, não é mais o cara que lê a notícia pronta, é o cara que produz, é o cara que tem a habilidade de fala e conhecimento para fala e sem ser redundante, entende? Então, hoje, tanto no interior, e a gente tem profissionais maravilhosos no interior, para a capital, assim, a habilidade de comunicação ela é a mesma, a questão de locução ela é a mesma. O que muda, às vezes, talvez seja mais regional, e aí eu vou até fugir um pouco do interior, aí você vai para outros estados, então no Rio de Janeiro, ou no centro-oeste do Brasil, até no próprio nordeste do Brasil, a comunicação é um pouquinho diferente. Mas aí também é só a competência de fala, assim, porque a habilidade de comunicação ela é a mesma, não tem muita diferença nenhuma, assim. O nosso amigo em comum aqui, o Cezinha, que trabalha na Jovem Pan. Cezinha, Cezinha é maravilhoso, cara, adoro o Cezinha. Trabalhei com ele aqui na Rádio Morada também, antes dele voltar aí para a Jovem Pan de São Paulo. Ele pergunta aqui, pergunta se ele sofreu muito com os haters no início da transição também. Sofri. É porque o Cezinha, gente, tá no lugar do Banana, fazendo o Planeta DJ lá na Jovem Pan.
Eu acho que deve ser isso que ele está querendo perguntar. O pessoal tinha uma identidade, uma identificação com o Banana. O cara ficou anos na Jovem Pan, saiu, voltou, e depois, enfim, tinha a cara do Planeta DJ. E talvez, e isso a gente tem vivido uma sociedade assim. Uma sociedade que não tem muita paciência para novidade ou para mudança. E aí acha ruim. A primeira coisa é achar ruim, achar aquilo péssimo, criticar e xingar o cara, às vezes ofender o cara, entendeu? Então eu passei por isso em algumas emissoras e na Band eu passei na primeira vez que eu fiz a madrugada. Agora não, mas em 2014, quando o Diguinho saiu, o Diguinho saiu porque ele foi para televisão. E aí caiu o Band Coruja no meu colo, meio que sem querer, e eu adorava fazer, eu só não continuei fazendo naquela época porque eu tinha o Senac, e eu era docente coordenador na época no Senac, então eu não consegui conciliar. Então eu fiquei 8 meses fazendo madrugada e dando aula no Senac, além de ser docente coordenador. Então foi muito pesado para mim nesses 8 meses. Mas naquela época eu sofri muito, assim, porque o pessoal estava acostumado com o Diguinho, que era um cara que estava há anos fazendo o Band Coruja, e é um programa que cada um dá a sua cara, cada um dá o seu estilo, e aí eu passei por isso forte, assim. Então muita gente falou muita coisa, enfim. Depois se acostumaram, depois passaram, e aí agora, novamente, depois, aí o Diguinho voltou, depois saiu de novo, e agora não. Agora, como eu já tenho uma identidade com a Band FM também, pelo tempo que eu já tô lá, então esse sofrimento de agressão eu sofri pouco. Mas na Band aconteceu recentemente com outro profissional. A Marcinha, que também estava lá há muitos anos, que também já tinha passado por um processo de reestruturação na época que ela assumiu, saiu, depois de acho que 10 anos na Band, e aí a Patrícia Liberato assumiu o horário no lugar e ela também sofreu com esses haters. Gente, você que é aí, que é ouvinte, que gosta do rádio, que gosta do profissional de rádio, não faça isso. Abrace o profissional. Mesmo que você não goste. Se você não gostar, se você não gostar do Anselmo no ar, do Adriano no ar, do Cezinha no ar, eu não gosto muito do estilo que ele faz. Troca. É só virar o botãozinho de rádio lá do dial que você tem, da Liberdade. E bota o off, ou bota outra rádio. Vai ouvir outra rádio, não tem o menor problema com isso. Né? O cara vai continuar fazendo o trabalho dele, ele também vai continuar tendo o salário dele para sustentar a família, para pagar conta, enfim. Não adianta nada se xingar o cara, não adianta nada me chamar de cabeçudo lá, porque eu não vou sair, entendeu? Não adianta nada. O Marcelo Siqueira, o locutor aqui da onde eu trabalho, na Rádio Morada do Sol, ele faz duas perguntas aqui. Pergunta para ele como surgiu o convite para trabalhar na Band FM, e como é trabalhar com o Murilo, e uma outra pergunta, na verdade são 3 perguntas, uma pergunta para descontrair, qual foi a maior bronca que você já levou? Ixi, foram tantas. Vou por partes, vamos lá. A primeira é quando eu comecei na Band. Na Band eu já tinha, eu conhecia, meu sonho era sempre trabalhar na Nativa, olha que loucura, né? Então eu sempre ia na Band para trabalhar na Nativa, eu queria muito trabalhar na Nativa. E aí é outra coisa que o locutor tem que fazer muito. O locutor, se ele quer entrar numa rádio, se você é locutor, você quer entrar numa rádio, você tem vontade de entrar naquela rádio, você tem que ser conhecido naquela rádio. Então você tem que ir lá, você tem que levar seu piloto, levar o seu bom material de trabalho produzido, fazer-se conhecer pelo diretor, enfim. Então tem que se fazer conhecer. E aí nessa transição de eu querer ir para a Nativa e tal, o Murilo ainda era o coordenador lá. E eu fui até a Nativa e conversei com ele umas 2 ou 3 vezes, olha que loucura. Numa dessas, eu bati na porta da Band e, para quem já esteve lá no Grupo Bandeirantes, tem uma recepção grande, enfim, e não entra. Infelizmente, se você não tiver horário marcado, ou se você tiver uma reunião agendada, alguma coisa do tipo, o grupo não autoriza a sua entrada. Aí um dia eu cheguei lá e falei, eu vim entregar. E acho que era o 5º piloto que eu entregava pro Murilo. O 5º. Ele já estava na Band, ele tinha saído da Nativa e tinha assumido a Band. Aí eu falei, eu vou falar com o Murilo, já que ele tá com a Band aqui, vai que ele quer fazer uma equipe nova, enfim, vou lá. Bati lá e aí cheguei na recepção, falei, moça, eu vim falar com o Murilo, o coordenador, o diretor da Band FM. Aí ela, mas você tem hora marcada? Eu falei, não. Aí ela, acho que não vai rolar. Tá, então tenta. Aí pegou o telefone, ironia do destino, você vê como tem que ser insistente.
bateu a mão no telefone, Murilo, Anselmo quer falar com você aqui, você topa falar com ele? Topo, manda subir. E aí eu fui, falei com ele, mas aí você pensa, não, aí beleza, o cara topou te atender num momento em que ele tá numa outra E emissora. assim, assim, Não, né? assim, né, cara? Imagina! Então, pô, nossa, maravilhoso, vou conseguir alguma coisa. Pra você ter uma ideia de quando eu conversei com ele até quando eu fui contratado pela Band, levaram 6 meses. Então eu falei com ele, e aí ele falou assim: olha, Selma, eu não tenho vaga. Aí tinha um amigo meu lá, Rafa Lima, que hoje mora no exterior, que trabalhou em algumas rádios do interior e de São Paulo também. Ele falou: eu vou sair da Band. Eu falei: se você sair, você me fala que eu vou lá de novo e vou bater e encher o saco. Ele falou: nem precisa. O Murilo já te conhece. Quando eu sair, ele já vai te chamar para fazer um teste. Tá bom. Aí, assim que ele tava já no aviso prévio, ele me chamou, o Murilo me chamou e falou: meu, aí foi a outra tremedeira, né? Porque, gente, pra quem é locutor, sabe que o medo não é ir pro ar. O medo é fazer teste em rádio, cara. Isso é o pavoroso, cara. Ainda mais que lá na Band tem um sonoplasta chamado Bussunda, que bota medo em todo mundo, cara. O Bussunda bota medo em todo mundo, cara. E ele fica aqui olhando aqui, ó. Vai lá, grava aí. E aí eu fiz o teste, levei mais umas 2 semanas até a aprovação, e aí foi que eu entrei na Band, assim, um grande sonho, e aí aquele sonho que eu tive de nativa passou pra Band, assim, então assim, um sonho realizado, assim, como profissional, maravilhoso trabalhar na Band FM. E aí a segunda pergunta, trabalhar com o Murilo. Eu já disse isso, vou só ser um pouco redundante. O Murilo é o melhor diretor que eu já trabalhei de rádio na vida, assim, é um cara que te ouve, é um cara que te respeita, é um cara que tiver que te dar bronca, ele vai te dar bronca, só que assim, com respeito, não é como muito coordenador aí que grita, que xinga, que bate porta, enfim, que eu já vi também acontecer, inclusive já aconteceu comigo. Então é um cara que conhece muito de rádio. O Murilo é um cara que ele conhece muito de programação musical, ele conhece muito da questão de promoção, de toda a harmonia para que uma emissora funcione. Tanto que ele deu certo na Nativa. Ele era primeiro lugar lá também, veio para a Band, ele precisou de um tempo para se adaptar. Depois de adaptação, a Band é primeiro lugar e assim, disparada primeiro lugar com relação à harmonia de rádio. Essa é a segunda pergunta. E a terceira, se eu já tomei bronca. Vixe Maria, já tomei tanta bronca. A maior bronca que você levou. A maior bronca. É que assim, Tem na verdade, vários assim? tem tantas, cara. Mas assim, algumas culpa minha e algumas não. Por exemplo, eu já falei um palavrão no ar, sem querer, mas falei. É o A famoso vinheta não microfone entrava. aberto. Puta, meu. A vinheta não entrava, e aí a hora que eu fui falando e era pra fazer a mixagem com a vinheta não entrava. Tava travando. Na terceira vez eu, puta que pariu. E aí eu esqueci que o microfone tava aberto. Eu me ouvi no fone. A hora que eu me ouvi no fone, o radinho toca, né, cara? E aí o telefone toca, o radinho toca, a chamada. Hoje é WhatsApp, né? O WhatsApp vem. E lá aprende, né? E aí, assim, então já tiveram várias, assim. Eu já toquei 2 músicas iguais na mesma sequência. Já. Cara, e assim, rádio, como diria Marcelo Tais, só que ele falava da televisão, que televisão ao vivo é a casa do capeta. O rádio é ao vivo. Então, cara, você vai errar, não vai ter jeito. Teve uma vez que eu esqueci, olha que loucura. E aí, o Tutinha falava uma coisa, e o Cezinha deve saber disso. O Tutinha fala uma coisa que é essencial, que é assim: meu, são 4 horas no ar, meu. Se dedica, cara, presta atenção. E é verdade, você só erra quando você se distrai. E aí a merda da distração, e hoje em dia a gente tem celular, tem internet, tem o cacete, que a gente acaba se distraindo. Então, se a gente não se distrair, as chances de errar são mínimas, é quase zero, cara. E aí, uma vez eu errei, uma coisa idiota, eu precisava fazer um testemunhal, olha que loucura, eu precisava fazer um testemunhal, e eu esqueci o texto do testemunhal, tinha um quadro de avisos, fixado o texto do testemunhal lá. E assim, distraidaço, a trilha do testemunhal entrou. E é pago, né? E para quem é locutor sabe que o testemunhal o locutor recebe por isso também. Então a rádio recebe uma parte, o locutor recebe também. Falei, cara, eu não posso cagar no testemunhal porque eu vou receber por isso e o cara não vai querer pagar, meu. Eu comecei a falar, assim, mais ou menos o que eu lembrava da empresa e tal, e papapá. Me lembro até hoje que era uma empresa de dedetização.
Não, então se você está com problema na sua casa, você pode chamar a empresa tal, e não sei o quê. Nananã. Só que eu ia chegar um momento que eu ia falar o número do telefone. E qual era o bendito número do telefone? Eu não faço a menor ideia. E a trilha rolando, era uma trilha de 1 minuto, e eu enrolando, eu falei, meu, Não os tinha últimos loop? 10 não tinha loop, não podia, porque tinha que cravar 1 minuto, não tinha como. Testemunhal, tinha que cravar. Aí, o que eu fiz? Pensa que essa cabeça grande que ele vos fala. Eu falei, sabe o que eu vou fazer? Eu vou começar a falar o telefone, vou correr lá, vou pegar e vou falar só o final. Aí foi mais ou menos isso aqui, eu vou até mostrar aqui. Foi mais ou menos isso aqui, ó. Então você liga 374 e saí. 89! E só fiz isso. E aí eu fingi que. Aí, lógico, que o coordenador liga. O coordenador liga, ele tá ouvindo a rádio. Aí ele falou assim: escuta, o que aconteceu aí que o telefone deu uma picotada? É? Picotou? É? Estranho. Ué, pra mim aqui tá normal, falei tudo normal, não tô entendendo o que tá acontecendo. Sensacional. Ou seja, dessa bronca eu me livrei, cara. Mas já tive várias, já tomei algumas aí, vixe Maria, bronca em rádio acontece. Acontece. A Thaisa Pimenta, que é uma locutora também, é daí de São Paulo. Sim. Ela pergunta para o Anselmo se a direção do Murilo é o segredo desse, não sei se eu pronunciar corretamente, Dream Team, da Dream primeiro Team. lugar no Ibope. Ó. Então, é aquilo que eu falei. Então, assim, também, não é só isso. O Murilo, ele é o maestro da equipe, mas é como uma orquestra sinfônica. Dentro de uma orquestra sinfônica, a gente tem um baita maestro, né, João Carlos Martins. Só que se a gente não tiver a equipe de músicos que toque afinadinho, os instrumentos bem afinados, a coisa toda, o conjunto da obra todo funcionando, sozinho não faz. Então, o Murilo é o maestro, é o cara que comanda tudo lá, que faz com que a coisa role, mas a gente joga bola, e aí a gente joga junto, a gente faz tabela, enfim. Então acho que é esse o grande segredo da Band, assim. É uma equipe muito unida, uma equipe que trabalha junto há muito tempo, também tá junto há muito tempo. E então esse conjunto de coisas é que faz o sucesso hoje da Band FM. Graças a Deus. A Laine Costa, ela tá falando aqui, né, que ela também é uma iniciante também na locução, na Rádio DBC FM aqui de Ibaté, interior de São Paulo. Legal. Que é um segmento sertanejo. Certo. Ela fala assim, ó, já tossi com o microfone aberto, os ouvintes começaram a mandar o WhatsApp, Laine, você tá gripada, está tossindo com o microfone aberto, que vergonha, ri horrores. Ô Laine, das vezes dá aquela tosse, aquela que coça a garganta, que não tem o que fazer. Aconteceu comigo também já, e aí assim, eu consegui fechar o microfone, tossi, voltei, mas a trilha rolando, a trilha branca rolando lá com nada, e aí eu tossi e voltei. Sabe quando você volta com a voz meio embargada ainda, de tanto que você tossiu? Cara, é horrível isso, porque... Só que, assim, como diz Boris Casoy, somos humanos, ainda. Então, cara, se tiver que tossir, tosse, não tem, pede desculpa, desculpa e vambora, segue o jogo, espia, não tem, faz parte do jogo também. O seu começo na carreira, qual foi o locutor que você se espelhou no começo da sua carreira? Eu tive vários, né? Primeiro foi o Banana, que foi o cara que me trouxe essa iniciativa para ir pro rádio. E aí dentro do rádio tiveram vários caras que me inspiraram, assim, o Antônio Carlos do Rio de Janeiro, que é um cara que para mim é um dos melhores comunicadores que a gente tem até hoje. Acho que ele tá na Tupi, no Rio de Janeiro. Eu nunca mais ouvi o Antônio Carlos, mas acho que ele tá na Antônio Tupi. Carlos, Tupi do Rio. Isso. Porque ele trazia uma coisa, uma dinâmica pro programa que eu achava maravilhoso. E aí, ouvindo o Antônio Carlos, eu passei a ouvir muito AM. Então, Paulo Lopes, Zé Bétio, o Eli Correia, enfim. Então, esses caras, eles me inspiraram muito com essa habilidade de comunicação que eles tinham. Porque o rádio é exatamente isso. Eu sempre imaginei isso no rádio, né? Até no FM, e tem acontecido muito isso. Então você tem um programa, tem um apresentador, e vão chegando convidados, entende? Então vai chegando lá a Zora Ionara para falar
da previsão dos signos, vai chegar a moça do tempo, vai chegar o cara do esportes, vai chegar, e a gente vai bater um grande papo, e o programa vai fluir, e aquele que está ouvindo, o ouvinte, é também o cara que acompanha. E hoje, com a internet, mais com a internet, mas a gente já tinha já o telefone, enfim, essa proximidade com o locutor, que faz com que ele seja diretamente participativo. Hoje, eu apresento o programa com mais um cara, que é o Pedro, mas o ouvinte é parte integrante do programa, entende? Então, esses caras lá atrás foram que me inspiraram a fazer o rádio que eu gosto, que é essa coisa da comunicação. Mas, cara, você falou do Cezinha, eu sou um grande fã do Cezinha. Ontem, na live da Cacau, apareceu o Max Viana, também gosto muito do Max Viana, acompanhava ele desde a época que ele fazia Jovem Pan. Enfim, das populares, gosto do Jones Mendes, gosto do Fabinho, gosto do Edgar Leonel, que inclusive vai falar com você aqui também. Então tem muita gente boa. Tem muita gente boa no rádio e que desmistifica essa coisa de que a internet vai acabar com o rádio, que o rádio vai morrer, que nada, cara. A internet ela veio integrar, ela veio trazer com que o ouvinte mande o WhatsApp, participe da live, ele interaja com o locutor real time, aquilo que naquela época era impossível, né? Quando eu comecei no rádio, por exemplo. Você conseguia ligar, mas ainda assim dificilmente você ia entrar no ar, você ia, enfim, pedir uma música. Hoje não, hoje o ouvinte faz parte da programação, o áudio dele rola no ar, cara. Então, o rádio tá muito mais próximo e muito maior do que até antigamente. A Bárbara aqui de Araraquara, que ela trabalha também com rádio, ela falou assim, e quando o pessoal entra no estúdio sem esperar o locutor terminar o testemunhal? Cara... Você sabe que em rádio os caras gostam de sacanear, né? Os caras gostam enfim, de zoar, enfim, principalmente quando você tá no ar. Eu falo os caras, mas eu também faço isso, então não posso... Outro dia o Fernando tava no ar, o Fernando César, ele tava no ar e olha que loucura. Gente, não façam isso em casa, tá? Se você que é aprendiz de locutora, estiver começando no rádio agora, não faça isso em casa. Mas o Fernando estava no ar e eu simplesmente levantei e fingi que baixei as calças. Enquanto ele estava fazendo um programa chamado Band Love, que é só amor, cara. E ele estava aqui todo romântico, todo... A vida é maravilhosa. Aí eu levantei e fingi que baixei as calças. Então, Bárbara, as pessoas fazem isso no rádio, é terrível. Uma vez eu fazendo um testemunhal de banco, super sério, cara. O cara me mostra a bunda, assim, coloca a bunda no vidro, tinha aquele vidro do aquário, ele põe a bunda no vidro e ficou passando a bunda no vidro, assim, enquanto eu falava do banco, cara. Lógico que diretor de rádio não sabe disso, né? Lógico, não dá problema. Mas as pessoas fazem essas coisas. Então, Bárbara, enfim, tenta se livrar, tenta xingar, manda pra merda, enfim, não deixa fazer isso. Puxar a cadeira, o cara falando, já fizeram comigo. Eu falando, por exemplo, o microfone tá aqui, eu falando, daqui a pouco o cara puxando a cadeira e eu vim embora. Aí eu levanto pra voltar, meu. Vai cada loucura, cara. E como foi esse convite para você agora dar aula para os futuros radialistas? Como foi esse convite? Então, cara, na verdade começou meio sem querer também o negócio de aula. Eu trabalhava já na American Sat e um grande amigo meu, enfim, hoje ele é palestrante, ele saiu do rádio, mas na época ele trabalhava com rádio, já estava há alguns anos no rádio, Maurício Lousada, ele dava aula no Senac. E aí, curiosamente, um dia a gente conversando, batendo um papo e tal, e aí eu falei pra ele, Mal, como é que você começou a dar aula, cara? Aí ele, por quê? Você quer dar aula? Eu falei, eu nunca pensei nisso, cara. Não sei como é que é. Ele falou, cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou te indicar lá, vou te dar uma turma de prática de locução, curso livre, pra você ver como é que você se sai. E aí eu me apaixonei por aquilo, eu me apaixonei e o Senac, graças a Deus, se apaixonou por mim também, porque eu entrei em 2007 no Senac, fiquei até 2010, o Senac tem uma coisa chamada carta convite, que é o que eu faço hoje lá ainda, né?
eles convidam os professores para dar algumas aulas em determinadas turmas. Então eu fui convidado para fazer essa primeira turma em 2007, adorei a questão da preparação de aula, fazer pauta e tal, e treinar pessoas que nunca tiveram contato com rádio, ensinar aquilo que eu sempre tive amor na vida em fazer. E aí fiquei 3 anos fazendo esse carta-convite. Então ficava uns 2, 3 meses, saía, ficava 6 meses fora e voltava. Aí ficava mais 2, 3 meses, saía, voltava. Então foram 3 anos assim, até que em 2010 me chamaram para fazer parte do time como CLT. E aí, lógico que eu aceitei, falei, putz, maravilhoso. Comecei com carga horária pequena, depois fui aumentando até virar docente coordenador, fazendo calendário. Eu me peguei assim, fazendo calendário, enfim, cuidando de várias turmas. A coisa ficou enorme. Mas era maravilhoso, assim, assim, até hoje é maravilhoso, Adriano, encontrar pessoas para quem eu dei aula. E aí hoje, como eu fiquei muito tempo no Senac fazendo várias coisas, eu não dei aula só para locutor, eu dei aula para operador de câmera, para apresentador de televisão, para diretor de imagens, enfim. Então, até hoje eu encontro pessoas que, obviamente, pela quantidade de pessoas eu não lembro o nome, mas às vezes eu nem lembro da fisionomia, mas a pessoa me reconhece. Então ela fala, ô professor, tudo bem? E isso é maravilhoso, assim, é gratificante demais, assim, você encontrar um ex-aluno que está no mercado, um cara que batalhou e continua no mercado. Então, locutores, operadores de câmera, apresentadores de TV que estão aí no meio de que passaram comigo lá no Senac. E aí eu fiquei até 2017 no Senac, nesse esquema de docente coordenador, enfim, até que me cansou ficar em 2 empregos. Eu parecia o Július, né? Eu não tinha folga, eu trabalhava de segunda a segunda. E aí eu falei, puta, eu preciso dar uma parada em alguma coisa. Então, aí você pesa, né? Ou a rádio ou dar aula. E aí, enfim, o rádio sempre vai falar mais alto e eu acabei saindo do Senac em 2017, mas aí hoje eu volto em alguns momentos para dar aula no Senac, então eu pego umas turmas pontuais e dou algumas aulas ainda de vez em quando, que é muito gostoso, é muito legal, você vê o desenvolvimento, a pessoa começando do zero, às vezes nem tem contato com absolutamente nada, completamente aventureira, tá lá para, enfim, meu pai mandou eu vir. E aí chega lá, o cara se apaixona por aquilo e você vai ver lá na frente e o cara tá adorando fazer aquilo. Cara, é maravilhoso, é muito legal mesmo. Muito bom. Inclusive a nossa chamada de hoje foi uma videoaula que você estava dando lá, né? Foi no Senac, esse vídeo? Foi no Senac. Foi uma aluna que postou, inclusive, é aquela aluna que está fazendo. E é um curso de locução comercial. E locução comercial tem aquela coisa do teatral, né? Da interpretação, enfim. E quando eu dou aula de locução comercial, eu fico grudado na pessoa, meio que parece louco, né? Gesticula. Tem uma senhora uma vez, uma senhora tadinha, bonitinha. A senhora devia ter uns 80 anos. Aí ela fez esse curso de locução comercial. Por curiosidade, ela era da igreja. E ela falava lá na missa da igreja, lá no culto, sei lá. E aí ela falava lá e o pessoal falou, você fala tão bem, dona Noêmia, por que a senhora não vai fazer um curso de locução, né? E aí ela foi cair no curso de locução de rádio. E aí você imagina, pega esse louco cabeçudo aqui falando, gesticulando, que nem um maluco lá, teve o final da turma, ela falou assim, olha, professor, eu achei que o senhor fosse me matar do coração na primeira aula, viu, professor? Falei, que bom, dona Noêmia, que a senhora sobreviveu e chegou até o final do curso, né? E passa bem. E passa bem. Morreu, mas passa bem. Morreu, mas passa bem. Tem até uma pergunta interessante aqui. O pessoal da Rádio Metrópole Web pergunta sobre Rádio Web, qual a sua opinião? Cara, pra mim, assim, quem puder... Na verdade, a gente já tem até vivido um tempo disso de rádio web. Quem puder fazer, viver e produzir uma rádio web, o momento é agora, cara. O momento é agora. Porque, assim, Não, tá no momento certo, assim. Nossa, chutei o fio aqui, peraí. Porque a rádio web, na verdade, a rádio na internet... ela faz parte do futuro do rádio, assim. A questão da digitalização do rádio, que no Brasil ainda é utópico, mas em vários países da Europa, inclusive nos Estados Unidos, inclusive na Noruega, não se tem mais rádio FM, só tem rádio online, só tem rádio via digital. Olha, louco, né? Muito legal. Louco isso, não?
Eu acho que o futuro do rádio, o mundo já tem mostrado isso, é exatamente estar lá na web. Então, o cara dentro do carro, ele ouve a Band FM, mas ele pode ouvir. Como é que é o nome da sua rádio, Adriano? Web Rádio Apaixonados por Rádio. Ele pode ouvir a web rádio Apaixonados por Rádio. Então, ele vai ter o seu próprio streaming dentro do carro. E nos Estados Unidos já é assim: você consegue, dentro do carro, ouvir a rádio convencional, dentro do FM, e a rádio digital dentro do mesmo aparelho. Então, a rádio web hoje. É que a rádio web hoje ela é tida como uma rádio de amadores. E aí a gente tem que tomar muito cuidado. Porque realmente tem muito amador se aventurando com a questão da rádio web. E aí que a gente tem que tomar muito cuidado. A rádio, ela não é, apesar da gente, obviamente, se preparar para isso, enfim, a gente não pode tratar a rádio como qualquer coisa. Então, eu ponho qualquer vinheta, eu toco qualquer música, eu falo o que eu quiser. Também não é assim. Então tudo. E aí é uma estratégia de mercado. Eu preciso fidelizar público. Como é que eu fidelizo o público? Eu faço uma roupagem legal para a rádio, eu trago uma linguagem que vai ser interessante para o meu público-alvo para a rádio, eu vou trazer assuntos pertinentes e tocar uma música que seja pertinente para o meu público-alvo. Não adianta nada tocar Iron Maiden, entrar uma vinheta e tocar Aviões do Forró. Entende? Eu não vou atingir ninguém. Então, dentro do rádio. E você sabe que o ECAD chegou a querer cobrar a música tocada na web, né? Você chegou a pegar isso aí, não? Eu cheguei a pegar também. Tinha uma taxinha que tinha que pagar lá, que eu, enfim, nunca paguei. Mas que depois caiu. Né? Mas que depois caiu. Então, vai se lascar, meu. Então, até a última atualização da lei aí, não se tem que pagar o ECAD. A rádio web ela é isenta de direito autoral. Mas, mesmo assim, a gente tem que cuidar muito do público-alvo. Então, saber para quem que eu vou falar, saber o que que eu vou falar, saber para quem que eu vou desenhar essa rádio, o que que eu vou tocar, o que que eu vou... Enfim. Mas o mercado está aí. E aí, quando o Brasil se tornar digital, aqueles que saíram antes vão sair na frente. Porque eles já começaram antes. E aí, a web rádio, Apaixonados por Rádio, com certeza vai estar bem na frente. E aí, cara... Pode ser assim, começou uma rádio web, daqui a pouco um conglomerado, um grupo Bandeirantes aí, você nem viu passar. Qual o momento mais marcante na sua carreira, assim, nos tantos anos de rádio? Mais marcante de todos? De todos. Foi quando eu consegui salvar uma pessoa do suicídio, ao vivo. Isso é sério? É sério. É sério. A pessoa foi um dos momentos mais marcantes. Assim, eu tenho alguns momentos marcantes, seja com artistas, entrevistas com artistas, até a própria estreia em rádio, são momentos bem marcantes. Então, né, estrear, por exemplo, na Band FM, em outras rádios que eu passei, é maravilhoso, mas acho que o momento mais marcante, assim, aquele que eu nunca vou me esquecer, e se um dia eu escrever um livro, essa história vai estar lá, foi quando eu salvei essa senhora do suicídio. E foi assim, um dia aleatório. E é muito louco que no rádio a gente não sabe para quem que a gente está falando, né? A gente não tem ideia, quando a gente abre o microfone, quem é que está recebendo a mensagem que você está passando. O que que acontece, enfim. E aí eu resolvi abrir a linha do telefone, do ar, e a pessoa entrou no ar e começou a falar que estava com uma faca na mão e que eu seria a última pessoa com quem ela estava conversando. Na hora você fala, é trote, né? Não, na hora você dá uma brincada e tá, não, mas não faz isso não, até que você começa a sentir que é sério. Eu comecei a sentir que era sério, ela estava falando, ela estava com uma voz trêmula e chorava, enfim, e ela falou, eu vou desligar o telefone com você e vou cometer o suicídio, eu não vou, você vai ser a última pessoa com quem eu conversei. E aí eu fiquei com ela, acho que, sei lá, 1 hora no telefone, no ar. Eu tenho essa gravação, inclusive. E eu tentando convencê-la, tentando mudar aquela energia, tentando trazer uma coisa diferente, enfim. Eu só sei que no final, só para resumir a ópera, no final não só ela não estava pensando mais em suicídio, como ela me convidou para ir lá almoçar com ela num domingo. Ela falou, vem na minha casa comer aquela macarronada que eu for fazer maravilhosa para você no domingo. E depois eu fui na casa dela lá, a gente almoçou junto, né? Enfim.
Então foi um dos momentos mais marcantes para mim no rádio, assim, porque a gente nunca imagina, como locutor, que a gente vai salvar vidas. A gente nunca imagina. O locutor, ele pode pensar várias coisas. Eu vou entreter, eu vou informar, eu vou, sei lá, vou tirar um sarro, ou vou falar sério, mas salvar vidas é uma coisa que você nunca imagina. E eu tenho certeza que se aquele dia eu tivesse desligado aquele telefone, ou se eu tivesse falado de qualquer jeito com ela, ela teria se matado. E aí precisa você ver a responsabilidade de quem está no ar. Isso é para você também, que está no ar hoje. Então, ou você que quer entrar no ar, a responsabilidade daquilo que você fala, ela é enorme, enorme. Então tem que tomar muito cuidado pro bem e pro mal, obviamente, daquilo que você vai falar, e às vezes você está salvando vidas e você nem sabe. É muito marcante. Caramba, essa eu fiquei. É. O microfone é uma arma. Pois é, cara. E qual foi a pior notícia que você já deu no rádio? A pior notícia Ou a que eu melhor já dei. notícia, vai, que seja. Na verdade, não tem. Como nunca trabalhei muito com notícias, né? Mas eu, por exemplo, já dei. Eu não sei se eu não sei se é pior ou se é melhor, mas eu já dei, por exemplo, o impeachment da Dilma. Porque foi de Eu madrugada, dei. né? Foi de madrugada, Eu exatamente. tava no ar também. Foi o impeachment da Dilma, foi a mais marcante aí. Mas, enfim, eu já tive momentos marcantes, assim. Eu tive que ir pro ar. E aí, pessoal, né? Eu já tive que ir pro ar depois de sair de um velório. Então, você sai de um velório de alguém querido, né? De alguém muito próximo, e vai pro ar trabalhar. E aí, cara, é aquela coisa do rádio. A magia do rádio é essa. É você sair da vida pessoal, deixar lá fora do estúdio, e aí dentro do estúdio você se transformar numa outra pessoa. Pode ser que aconteça que naquele dia, para quem te conhece, perceba que você tá meio borocochô e tal. Mas o ouvinte no ar, em geral, não vai perceber isso. Ele vai seguir o jogo. Então, eu acho que o mais marcante é isso: é você sair, por exemplo, de um velório de alguém muito querido e aí ter que ir pro ar fazer graça, brincar, enfim, como se nada tivesse acontecido. E aí, fechei o microfone, saí do ar, aí eu volto de novo, volto a ficar de luto, enfim. Então, essas coisas já aconteceram. O Marcelo Siqueira aqui de Araraquara, ele está perguntando aqui, deixa eu só voltar a pergunta dele aqui. Pergunta: o É. rádio mexe muito com o ego dos locutores? Você conhece muitos, entre aspas, estrelas nesse meio? Cara, eu tava até falando com a minha mulher esses dias, né? A gente conversa muito sobre rádio aqui em casa, até por motivos óbvios, Né? mas. Eu tava falando exatamente isso. Me entristece muito ter locutor artista. Foi o Siqueira, né, que perguntou? Siqueira, Marcelo me Siqueira. entristece demais, cara. E tem, infelizmente tem. E sabe o que é pior? Não é só ter estrela. O que é pior é ter muita gente que não ajuda o seu próximo, que não ajuda o seu companheiro de trabalho, cara. Então, além do estrelismo, que eu acho aquilo absurdo, porque assim, cara, uma coisa é o cara ser o Frank Sinatra. Por mais que o Frank Sinatra, enfim, como ser humano não devia fazer, não devia ser uma estrela, não devia ser estrelinha, ele era uma estrela. Então ele era uma estrela. Ok. Agora, cara, locutor de rádio assim, é um artista, porque faz arte, habilidade de comunicação, entretenimento, jornalismo, enfim, mas é um funcionário. Cara, ele é como qualquer outra pessoa. Não tem essa de artista, ele não respira o ar diferente, ele faz cocô fedido do mesmo jeito, solta uns pum fedido do mesmo jeito, entendeu? Come do mesmo jeito. Então, cara, não tem o porquê ser artista. E tem muita gente que é, muita gente que é. E não só é artista, como o pior de todos é aquele que é o artistinha, é o estrelinha e ainda não ajuda o seu companheiro, não ajuda o seu próximo, cara. Esse é o pior. Porque ele é egoísta ainda. E assim, o que custa você ajudar o cara que está começando, você ajudar o cara que está interessado em aprender, em ajudar o cara talvez de uma outra emissora? É isso, a gente falou do Fabinho aqui. O Fabinho, cara,
A gente é concorrente, a gente briga pelo mesmo público no mesmo horário. E nem por isso eu vou tratar o Fabinho mal. Muito pelo contrário, até porque eu gosto muito dele. Mas eu não vou tratar ele mal. Porque é isso, cara. As pessoas viajam numa coisa que bate. Cara, na boa, você, aí eu vou falar pra você, vou até fazer igual Siqueira, pra chegar bem pertinho assim, ó. Você, artista, você que se acha, você bate ponto. Você recebe salário como todo mundo, entende? Então, não seja artista. Fica a dica aí. Exatamente. Você se sente realizado profissionalmente? Há muito, muito, muito. E há muito tempo, inclusive. Claro que na vida, como qualquer outra profissão, tem os altos e baixos. Tem momento que você quer largar tudo, que você quer falar, meu, não quero mais isso. Ah, eu esqueci até de falar que eu fiz de curso de direito também, né? Não me formei, mas fiz. Então eu pensei em largar, virar advogado, pensei em fazer outra coisa. Acontece com todo mundo. Só que, cara, eu sou muito realizado no que eu faço, cara. Muito, muito mesmo, assim. É, eu trabalho e é muito prazeroso isso para eu desejo isso para todo mundo assim, você poder trabalhar com aquilo que você gosta, né? Porque tem muita gente que sofre, por exemplo, com a segunda-feira. Chega a segunda-feira, não, segunda-feira, meu Deus do céu. E na sexta-feira tá, sexta-feira. Eu não sofro nem um pouco assim. E aí é o que eu te falei. Tem alguns momentos que eu tô meio, que saco, eu tenho que trabalhar. Mas aí depois passa, já anime, vambora. E, cara, eu sou muito realizado, muito mesmo no que eu faço. Demais. Conselhos para quem quer entrar no rádio. E temos muitos locutores que querem entrar no rádio. Bom, Aqui vamos na lá. nossa live. Aqui na nossa live. Aquilo que eu falei. Então vamos lá. Vou repetir algumas. Então, a primeira coisa, ouvir rádio. Na verdade, eu sempre falo eu falo isso em aula. A distância entre o ouvinte e o veículo de comunicação é uma ponte. E essa ponte é uma sigla. É PONTE. E aí cada sigla significa alguma coisa que você tem que fazer para se tornar esse profissional que vai fazer essa comunicação entre o veículo e o ouvinte. A primeira letra dessa sigla é a letra P, e dessa ponte, né? Que é o prepare-se. Então você tem que se preparar. E aí como é que eu me preparo? Eu tenho que ler bastante. Eu tenho que exercitar em voz alta, eu tenho que fazer aquecimento vocal. Muita gente fala, é bobagem, aquecimento vocal, bobagem. Isso, vai ter um calo na voz, você vai ver. Então, se preparar é a primeira coisa que você tem que fazer para ser um bom profissional. Ouvir é o O dessa ponte. E aí eu volto a falar aquilo que eu falei lá atrás. O que eu tenho que ouvir? Obviamente que eu tenho que ouvir rádio. Só rádio, seu amor? Praticamente, mas o que você tem que ouvir é rádio e é você mesmo. Hoje a gente tem tecnologia suficiente, todo mundo tem um celular que grava. Então, se você quer entrar para o meio de comunicação, se grave lá. Papá, fiz a loucura, ouve depois, entende? Então se ouça. E ouça outras pessoas para você ter referências. E aí veio o N da ponte, que eu acho que é um dos pontos mais importantes dessa preparação, que é o neutralizar. E quando a gente tem que neutralizar tudo, e principalmente o nervosismo. A gente falou aqui de teste de rádio, e assim, cara, todo dia, quando eu abro aquele microfone da Band FM, me dá um friozinho na barriga. Pode não ser o mesmo friozinho que eu tive no primeiro dia, quando eu estreiei, lógico, até porque você está acostumado a fazer, mas esse nervosismo, ele acontece. E essa neutralização de nervosismo, porque o chefe está te ouvindo, você às vezes. Então, por exemplo, sei lá, dentro de uma mesma emissora, você faz um programa, de repente você é convidado, ou o sujeito faltou para fazer um outro. Então eu faço, sei lá, um programa de humor e aí eu tenho que fazer um programa romântico. Então eu tenho que neutralizar o meu nervosismo para que eu consiga controlar e que eu consiga dar conta. E dar conta. Se você se preparar, se você ouvir, você consegue neutralizar e consegue dar conta. T, obviamente, que é treinar. Então precisa treinar muito. Treino, locução, comunicação é treino. Quanto mais você treina, mais você vai praticar e mais você vai executar com perfeição, que é exatamente o E dessa ponte. Então, se você praticar, se você ouvir, se você neutralizar o nervosismo, se você treinar, obviamente que você vai executar com perfeição e vai fazer essa ponte acontecer. Então, faça isso, porque não adianta nada. Tem muita gente que fala, não sei o que, eu vou fazer um curso de locução e vou aprender a falar.
meu amigo, nem começa. Nem começa. Se você acha que é isso, nem começa. É muito maior a coisa. E assim, mas também é muito gratificante, é muito legal de fazer. Nós temos 4 minutos de live ainda, Anselmo, que a gente tá quase Caramba, uma hora passou aqui, rápido, hein? hein? Caramba, passou muito rápido, meu. Fala pra Passou caramba. muito. Né? O Felipe está perguntando aqui. Pergunta para o Anselmo se ele já levou alguém para trabalhar com locução. Como é que é a pergunta aqui? Deixa eu ver. Pergunte para o Anselmo, já levou pessoas que querem trabalhar na locução para acompanhar o programa dele? Já. Inclusive, a gente vai até voltar com esse projeto. Você na Band FM, você no Band Coruja. É que agora, por conta da pandemia, não tá rolando, mas a gente vai ter mais pra frente um projetinho aí que a gente vai, toda semana, vai ter uma pessoa para acompanhar o programa ao vivo. A gente não tem uma arquibancada como na Metropolitana, ou como na Rádio Disney, mas a gente tem umas cadeirinhas lá que dá para sentar, então você vai poder acompanhar. Então você. E eu quero sentar um dia, hein? Então bora, já tá mais do que convidado. Bora lá pra sentar e fazer a festa. E assim, não vai só sentar e ficar olhando, não. Tem que entrar no ar também, falar as coisas lá, imagina. Fechou. Fechou. Assim, não, de verdade, Anselmo, assim, eu sou louco pra conhecer a estrutura lá. Sou louco. Bora. Então já tá mais do que convidado. Deixa passar esse negócio de pandemia aí. A gente já combina um dia, você vem pra cá e a gente vai conhecer tudo aquele complexo lá. É maravilhoso. Eu vou sim, vamos ver se em setembro tá tudo liberado, que é minhas férias aqui, né? Eu sempre vou para São Paulo. Então, eu fiz uma previsão ontem, que eu faço aniversário em outubro, né? E eu quero fazer uma festa de arromba. Aí eu falei, bom, então ontem eu até falei, então a gente vai ter uma cura da vacina em setembro, né? Uma criação de vacina, uma cura do corona aí. Em outubro eu vou poder fazer aquela festa de arromba, com roda de samba, com feijoada. Vai ser uma loucura, cara. Uma loucura. Última pergunta aqui da live em relação ao Ibope. Existe muita pressão para ter um ótimo resultado na audiência? Na rádio, sim. Na Band FM, na rádio, sim. Na TV, nem tanto. Mas na rádio, sim. Até por conta para a Band se manter muito tempo em primeiro lugar. E em todas as emissoras tem. Pode até falar que não e tal, mas em todas as emissoras tem essa. Dá aquele olhadinha no Ibope. Se melhorou, opa, então vamos deixar mais ajustinho aqui e tal. O que se faz muito em rádio é acompanhar esse número do Ibope para alteração de programa, enfim, para tiro ou não no ar, enfim. Como no rádio às vezes muda muito, até pela audiência rotativa. Mas essa olhadinha no Ibope todas as emissoras fazem. Todas. Anselmo, eu quero agradecer muito aqui a sua presença aqui na nossa live. Obrigado mesmo de coração por ter aceito o nosso convite. Obrigado sempre pela audiência. E em breve a gente vai estar em São Paulo para a gente bater um papo aí. A promessa é dívida. Drico, você vai vir aqui fazer uma festa com nós naquele Band Coruja. Lá você vai ver. Vai ser uma loucura. E quero agradecer demais o convite. Obrigado. Foi um papo muito legal. E acompanho sempre o seu trabalho, acompanho sempre as lives aqui, enfim. Obrigado. Quero agradecer demais o convite de estar batendo esse papo com vocês aí. Tá bom? Valeu, Marcelo. Obrigado. Um abraço, meu irmão. Fica com Deus, cara. É isso aí, gente. Um grande abraço para todo mundo que está ligado aqui na nossa live. Quinta-feira tem mais. Amanhã a gente não tem convidado, mas a gente estará fazendo a live aqui às 7 horas da noite aqui pelo Rádio do Brasil. Um abraço, valeu!